O comércio de canetas emagrecedoras movimentou cerca de 10 bilhões de reais no Brasil só no passado. Esse cenário mostra uma certa obsessão pelos medicamentos e abriu portas para a venda ilegal. Como é um assunto que envolve saúde, tem bastante informação importante para levarmos em consideração. Por isso eu estou recebendo aqui no estúdio o médico endocrinologista Davi Francisco Machado. Davi, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com você. Acho importante primeiro a gente explicar aos nossos telespectadores de que maneira esses medicamentos agem no corpo para trazerem os resultados que eles trazem. Perfeito. Então, primeiramente, essas medicações que são chamadas de canetas emagrecedoras, elas surgiram para o diabetes, na verdade, né? Então, são medicações que têm como efeito colateral a perda de peso, mas o controle de glicose foi a primeira coisa que foi procurada. Certo. Mas o mecanismo de ação, então, elas atuam no estômago, dando a sensação da saciedade, atuam no centro da fome e na melhora a ação dos hormônios para a glicose, eles atuam super bem. Então, atua em mecanismos diversos que têm essa resposta tão boa em perda de peso, que é o que o pessoal procura mais, né? Muito ligado a essa questão de sensação de saciedade? Saciedade, é. E foi uma evolução, elas já existem há alguns anos, né? Foram surgindo ao longo do tempo novas opções com menos efeitos colaterais, com ações em mecanismos diversos, mas que conseguem atuar em um grande problema das pessoas é conseguir interpretar o que está sentindo, é fome, é vontade de comer, então tem uma resposta que costuma ser bem boa mesmo. Mas daí tem que ter o cuidado. O fato de, num primeiro momento, elas terem sido criadas para tratamento de diabetes, não pode ocasionar algum efeito colateral negativo, entre aspas, para quem não tem a doença? Sim, é uma dúvida bastante pertinente. Hipoglicemia, que é quando a glicose é muito baixa, não é um efeito esperado quando você usa exclusivamente esse remédio. Certo. Tá? Os efeitos que a gente se preocupa mais de efeito colateral não tem a ver com o diabetes em si, né? Então é mais associado talvez à perda de massa muscular, um enjoo, constipação, não tanto como um remédio para o diabetes, mas sim por essas outras ações dele. A gente fala em canetas emagrecedoras, tem imagens rodando aí na tela para você acompanhar, porque a embalagem se assemelha muito a uma caneta para facilitar a aplicação, mas existem outras maneiras de usar esse medicamento. Tem até aí um desenvolvimento de comprimidos que ainda não está no mercado. Você sabe que uma das canetas, é porque é caneta mesmo, a gente também chama de caneta, o instrumento é caneta mesmo. Só eu evito o emagrecedora, mas uma das medicações, que é a semaglutida, mais conhecida como Ozempic, tem a versão em comprimido. Já existe. Já existe, perfeito. Mas acaba sendo preferível a injeção mesmo, porque a posologia é mais fácil, que é uma vez por semana, as pessoas que já tomam muitos comprimidos, daí é mais fácil. Apesar de ter muita gente ter medo de injeção, mas a indústria farmacêutica meio que já buscou a injeção para ser mais fácil. Doutor, então a gente tem dois lados importantes para levar em consideração nesse bate-papo. É um medicamento que, apesar de ainda não ser tão acessível financeiramente para as pessoas, está contribuindo e muito no controle do sobrepeso e da obesidade. O que é importante porque isso evita uma série de doenças, né? E em contrapartida, o mercado ilegal cresce para que mais pessoas tenham acesso. E aí, às vezes, essas medicações são adulteradas. Perfeito. Como é que a gente lida com isso? Então, a obesidade é uma doença crônica que a gente tinha poucas opções de terapia para isso. Então, quando surge uma substância tão boa assim, que ela tem ótimos resultados, é muito boa mesmo. Só que, quando você utiliza da forma inadequada, você vai ter esses efeitos que a gente comentou, vai perder músculo, vai ter um reganho de peso depois. Se você não tem uma base bem feita, se não tem alimentação equilibrada, atividade física regular, o apoio psicológico, você não vai evoluir da forma correta, né? E como teve respostas tão boas a curto prazo, existia essa mercantilização. E daí a gente tem que ter muito cuidado do risco de uma substância, quando você compra de outro país, como vem se falando muito do Paraguai, ou quando você utiliza de forma manipulada, você não sabe exatamente o que tem ali. Porque o resultado positivo foi com a tirzepatida, por exemplo. Não com uma medicação que a gente supõe que seja o Mounjaro, mas você pode estar inserindo veneno de rato, você não sabe? Uma mistura. Uma mistura? Ali no meio. Porque a minha vizinha utilizou e perdeu peso. Mas você pode ter perdido peso por outro componente que não tem segurança. E fora os aspectos de
higiene, de temperatura em que ficou, né? E como é que você está acontecendo essa perda de peso. E mesmo que você utilize da farmácia, se você usa por conta ou sem um acompanhamento de um profissional, quando você parar, será que você vai estar parando no momento certo? Eu comparo sempre a obesidade com o diabetes. Tá controlado o diabetes, mas se você para o remédio, vai aumentar de novo a glicose. Então a gente tem que encarar a obesidade como uma doença crônica como ela é. Que precisa desse acompanhamento constante. Isso aí. Como a pessoa pode identificar que essa pode ser uma boa alternativa? Claro, além de consultas regulares, assim, tem algum tipo de sintoma ou algo que sirva como um alerta para que as canetas emagrecedoras possam agir? A tirzepatida, que é o mais conhecido como Mounjaro, né? Ela consegue atuar em vários fenótipos que a gente chama, vários tipos de causa de obesidade. Então, antigamente, com outras medicações, a gente tinha uma resposta, às vezes, só na questão da ansiedade associada com a comida, ou outra no aspecto metabólico. E por que teve tanto resultado? Porque conseguiu pegar vários tipos de público. Então, tende a ter uma resposta legal, mas tem que ser muito bem acompanhado. E você, quando você procura o seu médico especialista nisso, você vai ter esse guia para utilizar da forma correta. E todo esse investimento que está acontecendo, como você comentou, que vale a pena, né? Porque é um investimento, mas na tua saúde, então tem que ser muito bem programado. Maravilha, doutor. Cada caso é um caso, não adianta. Por isso o acompanhamento médico é tão importante. Muito obrigada pela tua presença aqui.